para a glória e louvor do nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo de número 53. Texto conhecido por boa parte da igreja, mas hoje, quando te perguntarem se foi o culto, você vai dizer: fui o culto, louvei o Senhor, ofertei, li um capítulo inteiro da Bíblia, agora eu estou pronto para assistir o jogo que eu quero assistir. Amém? É bom isso. Você vai ler um capítulo todo, tá? Você não está lendo Bíblia, não está lendo versículo. Hoje você vai falar que leu um capítulo, tá? Não precisa falar que foi comigo, só foi ler o capítulo. Olha aqui para mim. O que vai acontecer daqui 700 anos? Pastor Rafael, o que vai acontecer daqui 700 anos? Marcelo Timbó, daqui 700 anos, o que vai acontecer? Gerson, daqui 700 anos, da sua sabedoria milenar, Camaration City, psicólogo e sociólogo, Facama, o que vai acontecer daqui 700 anos? Pedro, o que vai acontecer daqui 700 anos? Um vislumbre na sua mente do que vai acontecer daqui 700 anos, Auristênio. Marcelo. Paloma. 700 anos. Marcelinho. 700 anos. Pastora Tati, daqui 700 anos, o que vai acontecer? Nós estamos falando de um texto onde Isaías vai falar sobre algo que vai acontecer aproximadamente 700 anos depois. Isso daqui é uma revelação clara de Deus. Presta atenção numa coisa. Nesse tempo que ele vai falar, Roma não está governando Israel ainda. A crucificação não é algo real nas condenações. Esse homem vai falar de coisas que muitas das vezes serão difíceis de compreender para aquele tempo. Mas ele não está falando só para aquele tempo. Ele está falando para nós, nesse tempo também. Isso é revelação da graça, do poder e da direção do Espírito Santo de Deus. Isso é a testificação desse alcance de Deus, desse cuidado de Deus e dessa misericórdia de Deus. Esse homem 700 anos antes, ele vai dizer assim, Isaías, capítulo 53, versículo 1. Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo, como renovo diante dele, como a raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens. Homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Levou sobre si as nossas dores. Nos consideramos aflitos, feridos por Deus e oprimidos. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor. Sua descendência, quem o considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, o trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e levará sobre si a maldade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção com os grandes. Ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia. Pai, nós somos em tudo necessitados do Senhor. Precisamos da tua condução, da tua direção, do teu cuidado, do teu zelo, do teu amor, da tua graça. Precisamos de ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã, ó Pai, graciosa, aonde o Senhor pode falar ao nosso coração. Nós pedimos, vem sobre nós, cuida de nós, nos direciona para o louvor da tua glória. Amém. Como pode uma pessoa 700 anos antes do nascimento de Jesus poder trazer detalhes tão poderosos? Como pode uma pessoa 700 anos antes, quando eu te pergunto o que vai acontecer daqui a 700 anos, às vezes nós não conseguimos nem imaginar 700 anos, é lógico que nós não estaremos aqui, mas a nossa geração às vezes também não estará. Às vezes a nossa geração de bisnetos ou tataranetos vão estar nesse projeto aí. Como que vai ser isso? Mas Isaías consegue ver o Filho de Deus. Ele não só consegue ver o Filho, ele consegue ver o sofrimento, a entrega, ele consegue ver a cruz. Esse homem consegue ver não só a morte, mas também a ressurreição de Cristo. Esse homem não só consegue ver o sofrimento, os cravos, mas ele consegue ver o alcance do Senhor a uma humanidade perdida. Há uma realidade do amor e da graça do Senhor que é revelada a esse homem tantos anos antes, para que o povo pudesse estar convicto que uma promessa, uma direção e o propósito de Deus estava estabelecido. E hoje nós conseguimos chegar a esse tempo, mais de 3.000 anos depois, e dizer, não foram palavras soltas, não foram simplesmente uma percepção de futuro de um homem ou de um profeta, foi a revelação clara do próprio Deus ao seu povo, dizendo, vocês estão em um tempo de condenação, mas virá um tempo de libertação, de restauração, de novidade de vida, o Filho de Deus virá. Esse povo se mantém firme ao propósito, e nós podemos ver a revelação da cruz, a revelação da graça, a revelação da misericórdia, a ressurreição e o resgate do Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é um projeto subjetivo, é algo real, para esse tempo. Para o coração e para as nossas vidas, nós estamos diante de uma profecia messiânica no Antigo Testamento.
Nós estamos diante de uma revelação clara do cuidado de Deus e da necessidade de um preço ser pago. Nós estamos diante de um convite ao Calvário, de olharmos não só para a salvação, ao resgate, mas para olhar que para sermos alcançados pela graça de Deus, houve uma entrega sacrificial. Ele sofreu, foi ferido, humilhado, esbofeteado, perfurado, homem de dores. Há uma declaração profunda, há uma realidade do cuidado de Deus, trazendo essa expressão do cuidado do Senhor, e é algo totalmente contrário ao momento, porque Isaías está falando 700 anos antes, e é muito fácil para esses homens entender o que é um cordeiro que é sacrificado, porque eles estão vendo isso acontecer sempre. Para que houvesse o perdão do povo, era necessário a realidade de preparar um cordeiro. Não era só comprar um cordeiro, não era só levar um cordeiro, era necessário fazer o processo, era ver o cordeiro nascendo, era separar o cordeiro sem mancha, era zelar do cordeiro para que ele tivesse 1 ano, e quando ele estivesse pronto, levar o cordeiro ao sacrifício. Ele era conferido pelo sacerdote, e o sacerdote, representando o povo, entregava o cordeiro a Deus, ou apresentava o sangue do cordeiro ao Senhor, para que Deus desse uma realidade agora de perdão e de graça sobre o povo. Mas agora o que ele está dizendo é algo totalmente diferente. O que ele está falando é que um homem vai substituir o cordeiro, e que o próprio homem não vai levar cordeiro nenhum, mas o homem vai se entregar como se ele fosse o cordeiro, e ele agora vai se apresentar de uma forma diferente de todos os homens, porque quando ele se apresentar, não há ele mácula, não há ele pecado, não há ele nada que possa comparar a realidade da humanidade natural e normal. Ele é santo, ele é puro, ele é pronto ao sacrifício, e não é uma realidade cultural daquele momento, porque o cordeiro que nasceu, não nasceu pensando vou ser morto, não nasceu pensando ai, um dia vão me matar, um dia vão tirar o meu sangue, e o meu sangue será apresentado a Deus, e esse sangue perdoará o pecado. Não, o cordeiro é um animal que nasce, que é preparado e que é levado sem a sua vontade, sem o seu consentimento, sem o seu desejo. Ele é levado ao sacrifício, ele vai em silêncio. Mas quando ele fala de Jesus, ele está dizendo de alguém que sabe, que tem entendimento da necessidade do sacrifício, e que vai voluntariamente, que entende que a acusação, que entende que a crucificação, que entende que aquele era o momento não de entrega, mas de alcance. Para sermos alcançados, há uma realidade de cuidado, graça e misericórdia de Deus. Será que nós vemos assim esse texto? Olhando para essa realidade do cuidado de Deus e do zelo de Deus, nós também percebemos que o mundo não estava preparado para essa palavra. O mundo esperava um rei poderoso, mas Deus está dizendo que enviará um servo humilde. O mundo esperava alguém com força, com estrutura bélica, com carros, com força militar. O Senhor enviou um carpinteiro, montado num jumentinho, com alguns discípulos pescadores e várias outras profissões o acompanhando. O mundo esperava um conquistador, montado em um cavalo e vindo libertar o povo. A realidade daquilo que o mundo esperava era totalmente diferente daquilo que o mundo precisava. Por isso, às vezes, nós vivemos frustrações, porque esperamos muitas coisas, mas às vezes não buscamos entender em Deus o que realmente necessitamos. O que nós precisávamos não era de um supremo, grandioso e poderoso exército que acabasse com toda aquela realidade de opressão que o povo vivia e pudesse subjugar o outro povo e agora exaltar o povo de Deus. Não.
O que nós precisávamos era de Jesus. Aquele que comia com os pobres, aquele que dormia perto dos seus discípulos, aquele que falava aos mais poderosos, mas também atendia os mais humildes, aquele que estava no templo, aquele que ia de casa em casa, aquele que atendia os pedidos, aquele que ensinava, aquele que direcionava, aquele que cuidava, aquele que não escolheu os palácios para morar, aquele que não escolheu as melhores estruturas para anunciar, mas aquele que olhou para os montes e utilizou os montes e a direção dos ventos para anunciar a tua palavra. Aquele que anunciava no barco, aquele que curava andando pelo caminho, aquele que zelava, ouvia, partilhava, tocava em quem ninguém queria tocar, recebia quem ninguém queria receber, amava aqueles que os outros excluíam. Um Jesus totalmente diferente do quadro cultural, da mente do povo da sua época. Um Jesus que muitas das vezes é diferente, e muito diferente do que nós vivemos hoje. Como o pastor pregou aqui, muitas das vezes nós vivemos uma cultura dessa realidade de porque eu faço, eu mereço. Ou porque ele faz por mim, ele também merece ser amado, cuidado, zelado e partilhar desse zelo de Deus. Mas quando olhamos para a graça do Senhor, nós não merecíamos nada e Ele fez tudo. Nós não merecíamos nada e Ele se entregou por completo. Por isso o primeiro ponto dessa mensagem vem ao meu coração e o cuidado é: a graça nos encontrou quando não havia nada em nós que pudesse atrair a Deus. Nada em nós. Olha o versículo de número 1 a 3 diz: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia no que nos agradasse. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabia padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Ele não está dizendo quem ouviu, ele está dizendo quem creu. Jesus vai contar uma parábola, uma história, e ele vai dizer que existe a diferença de um homem sábio e um insensato, e ele vai dizer que o sábio ouviu e praticou, o insensato ouviu e não fez nada. Vieram as chuvas, vieram os rios, vieram tempestade, foram com ímpeto contra aquela casa, e o que fez a diferença? Não foi o ouvir, foi saber o que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos ouvindo. É a prática de colocar essa realidade de transformação. Aquilo que eu recebo, eu preciso crer. E essa realidade de crer fala que eu quero vivenciar, praticar. A realidade de muitas pessoas, essa dificuldade, não é a realidade de ouvir, mas sim de crer. Crer ao ponto de viver uma nova realidade de vida. Saber que somos alcançados pela graça é maravilhoso, mas viver debaixo dessa graça é fundamental. E se somos alcançados pela graça, nós servimos. Se somos alcançados pela graça, nós vivemos para a glória de Deus. Se somos alcançados pela graça, nós desejamos viver essa transformação e essa realidade de convívio com a palavra, porque a palavra de Deus não é um instrumento de motivação, a palavra de Deus é um instrumento de lapidação, e esse processo de lapidação fala de ajuste, de alinhamento, de mudança, de transformação e de confronto. Então eu amo ser confrontado pela palavra, porque eu compreendo que, sendo alcançado pela graça, o Senhor está moldando, transformando, libertando, sarando, me preparando, porque eu sou este que não tenho nada a entregar a Ele, e mesmo assim Ele me amou, sabendo das minhas limitações e dos meus erros, mas essa realidade desse amor de Deus, que me alcançou pela sua graça, Ele não vai me manter da mesma forma. Ele me dá toda a estrutura, toda a direção, todo o conhecimento, para que
que eu viva uma nova realidade de vida. Então, se eu sou alcançado pela graça, eu sou confrontado pela palavra, e quando eu olho para a palavra, e quando sou confrontado por ela nas minhas ações, eu entendo que isso é o quê? O cuidado de um pai, que me ama de uma forma grandiosa e graciosa, e que diz: filho amado, eu quero te ver crescer, avançar e viver o extraordinário. Então eu não aceito que você entenda que é natural e normal viver essa realidade que você tem vivido. É a realidade de nos levar para um outro nível, um outro ambiente, uma outra realidade. Nós vivemos uma realidade de muita admiração. Eu admiro Jesus, eu admiro Ele como Senhor, eu admiro Ele com suas palavras. Não é só a questão de uma admiração, é a questão de uma entrega. Não é só a questão de dizer que legal, não. É reconhecê-lo como Rei e Senhor sobre a minha vida. É a realidade do zelo de Deus e do cuidado de Deus. Essa geração tem levado Jesus para os outros como se fosse um popstar, ou como se fosse alguém famoso das mídias sociais, que as pessoas olham, admiram, acham maravilhoso, mas não vivem os seus princípios. E por isso Jesus vai dizer: ei, aquele que me ama, ele tem uma ação, ele tem uma atitude, ele tem uma prática, ele obedece os meus mandamentos. A sua expressão de amor maior é a sua caminhada com Deus. Esse texto é lindo porque Isaías está dizendo: o braço forte do Senhor. Quem foi revelado o braço forte do Senhor? Está falando a quem foi revelado o poder de Deus, a capacidade de agir na presença de Deus. Esse braço estendido do Senhor que nos resgata, nos sustenta e muda a nossa realidade, mudando a nossa história. Mas como é ver esse Deus que alcança, esse Deus que sustenta, esse Deus que levanta, esse Deus que é um braço forte, esse Deus que é fortaleza, ao mesmo tempo, com tanto poder, com tanta autoridade, com tanta graça, pregado numa cruz? Isaías apresenta um poder gracioso, poderoso, mas ele também apresenta uma entrega. É a desconstrução. Esse Deus que poderia aniquilar todas as coisas. Esse Deus que poderia destruir a humanidade. Esse Deus que poderia acabar com os soldados. Esse Deus que poderia mandar uma milícia de anjos acabar com todos aqueles que estavam o esbofeteando, o aprisionando e fazendo carregar a cruz. Ele decidiu carregar a cruz porque havia um preço a ser pago, a realidade de uma consequência. A realidade do pecado trouxe consigo uma consequência, e ele se colocou então em nosso lugar. Ele poderia mandar os anjos, ele poderia aniquilar a humanidade, ele poderia, mas ele decidiu não fazer. Ele decidiu olhar falando: vale a pena a vida da Giovana, vale a pena a vida do Paulo, vale a pena a vida do Anderson, vale a pena a vida do Reginaldo, vale a pena a vida da Ana, vale a pena a vida da Laura, vale a pena. É uma realidade de uma construção emocional, não só de uma distância de 700 anos. Há uma consciência da misericórdia, há um revestimento do poder de Deus sobre a vida de Isaías, de entendimento da graça, desse favor imerecido, desse alcance inestimável, dessa ação prática de amor do próprio Deus. Não de um Deus fraco, de um Deus poderoso, de um Deus gracioso, de um Deus amoroso, de um Deus poderoso.
E o texto ele diz que foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. É uma imagem bonita, que a realidade de uma terra que vai crescendo, que vai avançando, que mostra as suas fragilidades, mas é um broto, é como se um broto em uma terra ressequida, esse broto vai encontrando com suas raízes água e força, e ele vai rompendo aquela terra seca, aquela terra árida, e como um broto que vai rompendo essa terra, ele vai nascendo, ele vai encontrando, ele vai crescendo. Ele está dizendo, em uma terra dominada pela idolatria, pela prostituição, em uma terra onde as pessoas só falam do seu poder, da realidade pessoal, do seu egocentrismo. Está falando do tempo, desse tempo. Ele está dizendo, há uma esperança. Quando diziam que não dá mais, ele vem como uma esperança, não só como uma esperança que consegue rachar o solo e sair para fora, mas como alguém que se estabelece como uma grande árvore frutífera e vai produzir muitos frutos para a glória e louvor do nome de Deus. E hoje não é diferente. Em muitos lugares que você passa, já fizeram um ajuste da rua, já passaram ali o aterro, já prensaram aquele aterro, já jogaram pedregulhos em cima daquele aterro, já jogaram um piche quente naquele lugar. Aquele piche foi tomando todo o espaço ao seu redor, ele foi se estabelecendo, ele vira uma cola, ele vira uma realidade prensada ali naquele terreno, e os carros podem passar por ali, mas de vez em quando, em alguns lugares, você vê que no meio do asfalto, alguma coisa está saindo, e passando os dias, tem um broto, que não viu como impedimento a terra que foi preparada, que não viu como impedimento a pedra que foi jogada, que não viu como impedimento o concreto ou o piche que foi colocado, mas ele rompeu. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, porque o Senhor te alcançou. Há esperança para a sua vida, há esperança para a sua casa, há esperança para os seus filhos, há esperança na sua história. A esperança tem um nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Deus. Às vezes pessoas estão olhando para a sua casa e dizendo, não tem esperança. Às vezes pessoas estão olhando para situações adversas na economia, dizendo, não tem esperança. Irmão, sabe, quando algo é difícil, ou quando uma notícia política, econômica, chega de guerra, de tantas coisas, eu olho para Deus e digo, Senhor, louvado seja o teu nome. Eu não tenho como decidir por eles, eu não tenho como evitar as guerras, eu não tenho como, Senhor, mudar o curso de mísseis, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa autoridade, mas eu tenho a tua palavra, e a tua palavra diz que quando o povo viveu uma realidade difícil, o Senhor o sustentou. Quando foram governados por situações difíceis, o Senhor o sustentou. Quando foram arrancados da sua terra e levaram para uma situação de escravidão, o Senhor o sustentou. Então eu tenho convicção que o Senhor nos sustentará, não só ontem, mas hoje e amanhã. Isso é alcançados pela graça. Hoje nós vivemos uma realidade oposta. Nós vivemos a geração que foi alcançada pelo desespero. Nós vivemos a geração que foi alcançada pela desesperança. Nós vivemos a geração que foi alcançada pela ansiedade, pela expectativa. Nós vivemos a geração que foi alcançada por viver a vida do outro e esquecer de viver a sua própria vida. Nós vivemos a geração que foi alcançada pela falsidade, que posta fotos irreais, de casamentos irreais, de vidas irreais, de felicidades que não existem, porque ela está tão preocupada com a vida do outro que ela esqueceu de viver a sua própria vida. Mas nós vivemos uma geração que foi alcançada pela graça, e essa é a realidade que precisa fazer a diferença na nossa vida. Sabe, o texto diz que não tinha aparência, nem formosura, nenhuma beleza havia nele que agradasse. Presta atenção numa coisa. Está falando que Jesus é feio não, irmão.
Mas também não está dizendo que ele tinha olho azul. Tem algumas pessoas que pegam um texto e elas recebem essas palavras aí de sei da onde, e aí fala assim, olha, ele não era beleza, nem formosura. Jesus era feio, não tem nada a ver, não tinha nada a ver com isso. A realidade textual aqui não era sobre isso. Ele está dizendo que para o mundo ele era como um outro qualquer. Para que as pessoas identificassem ele, Judas teve que o beijá-lo. Para o povo da sua cidade, ele era o filho de um José, o carpinteiro. Não havia nele uma realidade de uma beleza real, de uma postura de rei, de sacerdote, diante da costura do povo. A realidade do que o versículo está dizendo é que o povo esperava um rei. O povo esperava um conquistador. O povo esperava alguém vestido de glória. E eu e você, quando esperamos alguma coisa, a nossa mente trabalha e cria uma imagem. Ela cria uma imagem. Ela cria um desenho. Ela cria uma realidade. Deixa eu te dizer uma coisa, rapidamente. E você precisa entender isso. Ariadne, você acha o Daniel bonito? Hã? Entenda isso. Fala com força, minha filha. Aleluia. Vera, você acha o Auristênio bonito? Lindo, olha que lindo. Oh, meu Deus, né? Que revelações. Tereza, você acha o Alexandre bonito, Tereza? Pode falar a verdade, Tereza. Deixa eu te dizer uma coisa. Não importa o que você acha da aparência do Daniel. Ele casou com a Ariadne. Cada um aqui tem uma expectativa. Tem um gosto, tem um jeito, tem uma percepção. Não interessa se você gosta do cabelo branco do Auristênio. A Vera gosta. E quem tem que gostar é ela. Não importa se você olha para o Alexandre e olha ele charmoso, ou não acha. É a Tereza que tem que gostar. Eu só estou trazendo essa lembrança para falar do nosso cunho de visão emocional. O que eles estão construindo é muito além de que um casamento. O que eles estão construindo na mente é um rei que vem para tirá-lo de uma realidade de escravidão, para destruir o governo que está estabelecido. Eles têm uma percepção de como deveria ser esse rei. E Jesus era um carpinteiro normal. Para aquelas pessoas ele não tinha beleza, ele não tinha aparência. Por quê? Porque ele não era rico. E eram os ricos que estavam nos lugares mais ali desejados. Por quê? Porque Jesus não tinha uma posição política. E eram esses homens que ocupavam as posturas de autoridade. E eles eram o quê? Reverenciados pelas pessoas. Por quê? Porque Jesus não tinha uma aparência impressionante. Como é tracejado nos quadros aí, de um Jesus de olho azul, coisa mais linda, se o judeu nem tem isso. Uma pele clara, almofadada. Se Jesus andava quilômetros e quilômetros no sol. Sabe, o problema nunca foi Jesus. O problema é que o mundo está acostumado a valorizar aquilo que brilha por fora. Mas Jesus brilhava por dentro e por fora. Andar com Jesus fazia diferença.
Mas os seus discípulos estavam nesse contexto, porque quando ele acalmava o mar, ele está dizendo: quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Mas os seus discípulos chegavam, como Felipe chegou a Natanael dizendo: encontramos o Filho de Deus. Mas pode vir alguém assim de Nazaré? Mas será que pode vir alguma coisa boa? Mas será que disso há uma realidade? Não, mas ele é igual a um de nós. Como ele pode viver conosco? Como pode ser o Filho de Deus e o libertador, se ele dorme na esteira ao lado? Se ele come o peixe que eu como? Se ele não está escolhendo os manjares lá do reino? O problema de Jesus não era só o dinheiro. O problema de Jesus não era só o poder, para não ser visto pelas pessoas assim. É que ele não queria esses lugares. O coração dele estava dominado pelo propósito, pelo princípio, por um projeto muito maior que todas essas coisas. Sabe aquela realidade do cuidado de Deus? Nós precisamos entender isso. Pastor, eu tento entender isso, eu tento compreender isso, eu tento entender isso. Presta atenção. Se eu tivesse aqui na frente uma caixa de presente, revestida de ouro, com laços dourados, e aqui ao lado uma caixa de presente, com uma sacolinha do mercado, com aquele papel marrom colocado, mas os dois presentes estavam apresentados para você, numa ração lógica, qual você escolheria? A caixa dourada, bonita e linda, ela está vazia. Mas a caixa normal, parecida com aquela que você tem em casa, que todo mundo pode fazer, ela está cheia de alegria, ela está cheia de paz, ela está cheia de saúde, ela está cheia de uma presença gloriosa e graciosa, ela está cheia de um presente muito valioso e poderoso. Por isso que às vezes nós vivemos essa inconsistência nas nossas escolhas. A Bíblia diz que ele era um homem de dores. Era um homem que entendia que o sofrimento ao qual ele vivia era uma realidade com propósito. E não é só o sofrimento da angústia, da aflição, do peso emocional. Jesus conheceu a rejeição, a solidão, a traição, o abandono, o choro. Quando olhamos para Jesus, nós vemos a realidade do cuidado de Deus, e a Bíblia que diz assim, e que vivendo essa realidade de vida também, Ele pode nos mostrar que Ele conhece as nossas dores. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 10 e 11, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Jesus experimentou rejeição. Filipenses capítulo 2, versículo 6 e 8 diz: Cristo esvaziou-se de si mesmo voluntariamente, humilhação foi um ato de amor. Hebreus capítulo 4, versículo 15, Ele conheceu as nossas dores. A realidade do cuidado de Deus nos leva a essa realidade. Sabe, a pergunta que fica é: se Cristo foi rejeitado para que eu e você fôssemos recebidos pelo Pai, como nós temos respondido a esse amor? Se nós reconhecemos o seu amor, a sua entrega e a sua realidade, como nós temos respondido a esse amor? Por isso, eu queria partilhar com você esse ponto 2, que diz assim: a graça custou um preço que jamais poderíamos pagar. Não é só uma mão que alcança, é um propósito, é uma entrega, é uma realidade.
não tem a ver só com um resgate de um dia, tem a ver com a entrega de uma vida inteira, tem a ver com uma realidade de se doar por completo. A Bíblia diz que o versículo de número 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Quem foram sarados? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. O texto diz quem? Uma parte, alguns, uns mais, não, os mais ricos, os mais pobres, quem? Todos nós estávamos desgarrados. Quem? Todos nós. Cada um se desviava o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Que amor é esse que muda a realidade? É lindo esse texto, porque ele apresenta o desafio, ele apresenta a realidade de dor, mas ele diz: mas nós estávamos nessa realidade, mas o Senhor nos tirou dessa realidade, mas Deus nos resgatou. Não é só olhar para a cruz, mas olhar pela salvação eterna. O mundo viu um criminoso, mas o Senhor estava revelando o seu Filho para nós. Sabe, a multidão gritava: crucifica! Mas o céu estava declarando: eis o Cordeiro de Deus. Há uma realidade totalmente controversa. Há um mundo espiritual celebrando, há um mundo físico vivendo a realidade de uma dor. Há uma mudança, há uma realidade totalmente equivocada. Enquanto uns celebram uma morte, outros celebram a restauração, a transformação e a oportunidade de toda a humanidade viver uma realidade diferente. Agora é possível que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como nós interpretamos isso, como nós entendemos? Sabe o que é lindo isso? É a realidade de dizer, ele tomou sobre si as nossas dores. Sabe, você não precisou pedir, Ele fez. Ele sabia que você não suportaria, Ele tomou em seu lugar. Ele levou, Ele tomou, Ele assumiu para si exatamente essa realidade. Ele podia ter deixado, mas Ele não o fez. Ele pegou o peso que era nosso e trouxe para Ele. Foi Cristo que mudou a nossa realidade. Mas Ele está dizendo, não só pegou, mas Ele levou sobre si. A graça, ela não diminuiu o preço do seu pecado. Por isso que a graça não é a liberação para viver uma vida de escravidão. A graça é a consciência que um preço alto foi pago e eu preciso viver uma novidade de vida. Que não há espaço para mim a uma vida de prisão. Que Deus me tirou daquela realidade e eu não sou como o cachorro que vomita e depois de uns dias volta ao vômito. Eu não sou como um porco que mesmo sendo limpo, perfumado, hidratado, na primeira oportunidade, volta à lama. Eu sou como um filho, que tem o privilégio de caminhar na presença do Pai, na casa do Pai, e viver uma nova realidade, porque o Pai decidiu me alcançar, me libertar, me sarar e me curar. Sabe, irmãos, é a realidade de viver esse tempo de julgamento, aonde o juiz bate o martelo e diz culpado, e a sua pena é a prisão perpétua, aonde você é algemado, sem defesa, sem recurso, sem esperança, mas de repente a porta do juizado se abre, bum! Alguém traz consigo um documento, assina o documento, e vai dizer e declarar, ele está livre, a pena já foi cumprida. Sabe, mas não é a realidade de alguém que só assume o seu lugar. Não é uma realidade só de alguém que vai preso.
E enquanto você desfruta da liberdade, ele está condenado. Não é só alguém que cumpre uma pena no seu lugar. É alguém que passou pela cruz. A cruz não é o fim do processo. A cruz é o meio pelo qual Jesus nos resgatou. Mas o que Isaías está declarando é além da cruz. Ele está dizendo, além da cruz há uma ressurreição. Ele não ficou preso. Ele não ficou morto. Ele não foi escravo de um sepulcro, ele ressuscitou, ele mudou a nossa história, porque nele não foi encontrado pecado algum, ele se entregou em nosso lugar. É a realidade do cuidado e da graça de Deus, é o alcance de Cristo, do Todo-Poderoso, que Isaías começa a declarar no início. Não é a realidade do que o povo compreendia, porque todos os anos tinha que sacrificar o animal de novo. Com Jesus, não precisa mais do sacrifício do animal, precisa de uma entrega. O preço foi pago, ele foi transpassado, ele foi perfurado, ele foi atravessado, ele foi ferido mortalmente. 700 anos antes, Isaías está vendo a crucificação, descrevendo o cuidado de Deus. Sabe, eu estava pesquisando sobre isso e passando ali falando, Senhor, como é precioso ver isso aqui. E aí, estudando sobre isso, eu aprendi que os romanos ainda nem utilizavam esse método de execução, quando Isaías escreve. Esse é um processo que vem depois. Mas como, pastor, que Isaías podia saber disso? Porque o Espírito Santo estava revelando para ele, no tempo presente, o que os olhos dele não podiam ver, mas o que o seu espírito podia contemplar. Deus estava revelando ao povo a realidade do cuidado de Deus, do zelo de Deus, da graça de Deus, do zelo de Deus para conosco. Sabe, olhando para esse texto, a gente pensa um pouco, ele sofreu por causa dos meus pecados, das nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Tudo que é declarado aqui é nosso, nada é dele. É o nosso pecado, é a nossa transgressão, é a nossa iniquidade, é o nosso erro. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, tudo é você, nada é dele. Diga assim, o pecado é seu e meu, a culpa é nossa, a vergonha é nossa, a condenação era nossa. Toca aí quem está do seu lado, fala assim, mas o sofrimento foi dele. Substituição. Martim Lutero chama isso de a maravilhosa troca. O alcance da graça poderosa. Ele recebeu a nossa culpa. Nós queremos os milagres. Ele recebeu a nossa vergonha. Ele recebeu a nossa condenação, a nossa morte. Nós recebemos a sua justiça, nós recebemos a sua paz, nós recebemos o seu perdão, nós recebemos vida, nós recebemos graça. Por último, queria partilhar com você essa realidade que a graça transformou a cruz na maior vitória da história. A graça, ela mudou o contexto, ela muda a história. O versículo 10 ao versículo 12 diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como uma parte, e com os poderosos repartirá ele os despojos. Portanto, derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Muitas pessoas, quando leem esse texto, dizem, o Senhor agradou moê-lo. Como pode pensar
que um Deus sentiu prazer no sofrimento do seu próprio filho. Mas essa palavra agradou vem do desejo de cumprir um propósito. Deus não teve prazer na morte do seu filho. O pai nunca foi indiferente ao sofrimento do filho. A alegria do pai é que o propósito eterno seria realizado por meio do sacrifício. Só existia um caminho. Só existia um cordeiro sem mácula. Só existia uma maneira de sermos resgatados. E fomos por meio de Cristo Jesus. Jesus se tornou a oferta. Jesus se entregou por amor a nós. Essa realidade do cordeiro, do cuidado de Deus, faz toda a diferença. Porque ele fala assim: e ele verás a posteridade, e ele verá o fruto do seu trabalho, e ele verá como isso vai frutificar. Deixa eu te perguntar, quem morreu vai ver o quê? Mas ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías não usa a palavra ressuscitou, mas ele está dizendo aquele que está se entregando, aquele que está levando sobre si os nossos pecados, aquele que está vivendo essa realidade. Ele vai ver o fruto do seu trabalho, ele vai ver a sua descendência, ele vai ver a continuidade e a realidade do resultado do preço. E por isso Jesus na cruz vai dizer: está consumado. Não está consumada a morte, está consumada a entrega, está pago o preço. Agora eles podem desfrutar de vida, de restauração. Jesus está dizendo não está consumado, ele está dizendo não há mais espaço para a condenação. Jesus está dizendo está consumado, ele está dizendo não tem mais jeito. Agora Satanás não pode prendê-los em uma realidade de longe de Deus. Agora eles podem se relacionar com o Pai. Jesus está desconstruindo o processo, porque quando ele está sendo morto, há uma realidade: o véu do templo se rasgou. Jesus está dizendo, não é necessário mais intermediários que não seja o Cristo vivo. Agora você tem acesso direto. Agora você experimenta da graça do Senhor. Agora você vive a realidade do cuidado de Deus. Sabe, essa realidade do convite. A cruz, que parecia o fim da esperança, Deus transformou no começo de uma redenção, de um novo tempo, de um novo momento, de uma nova história. Coloque o último slide para mim, Tainá, por favor. Hoje, não nos aproximamos dessa mesa porque somos dignos. Nos aproximamos porque fomos alcançados pela graça. Pode se colocar de pé? Se eu posso cantar, é pela graça. É pela graça. Essa realidade da graça é a graça que nos muda, nos transforma, nos direciona, nos guia e nos conduz à realidade de um convite. E o convite é a mesa do Cordeiro. Feche os teus olhos. Coloca a mão sobre o seu coração. Queria que no seu lugar você começasse a agradecer a Deus. Agradeça a Deus pela graça que te alcançou quando você estava perdido. Agradeça a Deus que a cruz nos mostrou quanto custa a graça. Agradeça a Deus que a ressurreição me garantiu esperança. Agradeça a Deus porque a mesa que nós partilhamos hoje, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, nos lembra que um dia não celebraremos mais com pão e com cálice, mas participaremos das bodas do Cordeiro de Deus.
olhando face a face para aquele que tomou o nosso lugar. Nós te agradecemos, Senhor, pelo seu infinito amor, a sua graça e a tua misericórdia que é derramada sobre nós. Como é bom estarmos na tua presença. Como é gracioso viver para o louvor da tua glória. Como é bom celebrar o teu nome. Pai, perdoa as nossas falhas e os nossos erros, as nossas imperfeições. Nós precisamos de ti. Teu povo está na tua presença, Senhor. Teu povo está consciente do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu cuidado. E nós pedimos, Senhor, vem. Que nós não sejamos só ouvintes da tua palavra, nós sejamos participantes do teu reino. Que nós sejamos atuantes no teu reino. Essa é uma noite de graça, é uma noite de arrependimento, é uma noite de quebrantamento, é uma manhã de alinhamento de rota. Eu não sei como está o seu coração, mas às vezes você caminhou um tempo fora, caminhou um tempo longe, caminhou um tempo distante. Essa é uma manhã de entrega. Às vezes você ainda não entregou sua vida a Jesus. Essa é a manhã que Jesus te convida a um novo tempo com Ele, onde você reconhece a graça, a misericórdia de Deus, mas você sabe que precisa viver uma nova realidade de vida. Essa é uma manhã também que às vezes você já entregou sua vida a Jesus, às vezes você já é até batizado, mas às vezes você fez uma escolha por viver a sua vida conforme a sua vontade e se afastou da casa de Deus, do privilégio de servir o Senhor, de estar na presença de Deus. Mas o Senhor tem ministrado ao teu coração e hoje é um tempo de voltar. Esse é um tempo de retornar. Esse é um tempo que Deus está de braços abertos para te receber. Então eu quero fazer 2 apelos aqui. Você continua de olhos fechados e agradecendo a Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, mas nessa manhã se sentiu tocado pelo Senhor, se você ainda não fez essa oração de declaração, e às vezes você até pensa assim, para quê? Eu já falei com Deus aqui. Mas a tua palavra, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Há uma declaração, há uma confissão, há uma entrega. Mas às vezes na caminhada da vida você já fez essa declaração e por algum motivo ou outro você se afastou da presença de Deus. O Pai está dizendo hoje, é tempo de retornar. É tempo de viver um novo tempo, uma nova realidade, uma nova história. O mundo não é o seu lugar. Nós estamos aqui, mas nós só estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui, mas nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui, mas nós representamos o reino de Deus. Então o impacto que precisa ser gerado no nosso coração é a realidade do reino de Deus. Por isso a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma ação, há uma atitude. Jesus vai dizer, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu tenho um alívio para você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Há uma realidade do cuidado de Deus para você. Você não veio só para um culto dessa manhã, você veio para o encontro com o Senhor. E Ele está dizendo, você é muito amado para viver a mesma realidade de vida que você tem vivido. Eu quero convidar você que quer entregar sua vida a Jesus, ou você que quer renovar sua aliança com Deus. Não interessa porque um dia você saiu, não nos importa isso. Importa você viver o novo tempo que Deus tem para a sua vida, e nós queremos te auxiliar a isso. Eu queria pedir que você saísse do seu lugar. Vem aqui à frente, eu quero abraçar você, eu quero orar por você, eu quero interceder pela sua vida, eu quero clamar pela sua casa. Eu quero que você viva o novo de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está aí e Deus está falando ao seu coração nessa manhã. Deixa o Espírito Santo de Deus continuar ministrando a sua alma. Há 2 anos atrás nós recebemos um casal aqui na igreja. Um casal que estava ferido, um casal que estava precisando de ajuda. Os filhos estavam fora da casa do Senhor.
há quase um ano atrás, menos de um ano atrás, alguns meses atrás, um tempo atrás, o filho mais velho reconciliou com Jesus, está buscando caminhar, e hoje o filho mais novo volta para a casa do pai. Às vezes a gente não entende a luta, hein, Pauliano? Mas o mundo vem com situações difíceis na área financeira, situações difíceis na saúde, tudo para tirar a sua esperança. Parece que tudo não está funcionando. E de repente Deus está revelando o céu está sendo revelado. Oh, Deus tem projeto para a sua vida. Fomos alcançados pela tua graça, Deus. Não foi nós, ó Pai, que sonhamos com esse projeto. Não fomos nós que demos um nome para esse congresso. Não fomos nós que convidamos o Rafael. Não fomos nós que escolhemos quem ia cantar. Foi o Senhor que nos presenteou com o privilégio de viver esse momento como igreja. Oh, Espírito de Deus, obrigado pela vida dos teus filhos que têm, ó Pai, reconhecido que sem o Senhor não podem viver. Oh, nós te adoramos, Espírito Santo. Deus, não interessa o resultado do jogo das 5 horas. A tua palavra diz que os anjos estão fazendo festa, porque pessoas estão se rendendo ao Senhor hoje e pela manhã. Espírito Santo, nós te adoramos. Oh, Espírito de Deus, nós te adoramos. Como é bom servir ao Senhor. Orem comigo. Eu vou orar, vocês repetem. Diga: Senhor meu Deus, nessa manhã eu entrego a minha vida, todos os meus sonhos e os meus projetos diante do Senhor. Te reconheço como o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Pai, perdoa os meus pecados, as minhas falhas e os meus erros. Escreva meu nome, Pai, no livro da vida, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Celebre ao Senhor. Você que puder, sai do seu lugar. Vem abraçar eles 3 aqui. Nós vamos pegar o nome de vocês. Nós vamos ter um discipulador para cada um de vocês. Eu quero estar na tua presença, Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Diga bem forte. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Por que nós devemos agradecer? Meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
eu te agradeço. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, ele partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Diga: de mim. Então fazer isso todas as vezes que vos reunirdes em meu nome, comeis o pão. A Bíblia diz que depois da ceia, ele pegou o cálice e ele disse: essa é a nova aliança do meu sangue. Uma nova aliança é estabelecida. Com Moisés um arco-íris, com Abraão uma aliança, cada um uma história. Mas com vocês a aliança é de sangue. E não será o sangue de um animal, não será o sangue de um cordeiro, não será o sangue de um carneiro, será o sangue do próprio Filho de Deus. É como se o próprio Senhor estivesse, é como se o próprio cordeiro estivesse com uma faca para imolar a si mesmo, dizendo: vale a pena me entregar pela vida de vocês. Toque quem está do seu lado e fala assim: faça valer a pena o sangue que foi derramado, o preço que foi pago. Seja obediente, caminhe na presença, não negocie. Tem dificuldade na casa? Tem dificuldade na mudança? Não tem preço que pague isso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós nos rendemos à tua presença. E nós temos o privilégio de participar da tua mesa. Ó Pai, abençoa cada vida, cada lar, cada família aqui, para o louvor da tua glória hoje e sempre. Você que é membro de uma igreja evangélica, você que é batizado, você que estará participando da ceia do Senhor, mantenha-se de pé em nome de Jesus. Mas você não vai receber a ceia aí. Você que está na minha ao lado direito vai vir ao meu lado direito. Você que está do meu lado esquerdo vai vir do seu lado esquerdo. Que essa movimentação gere uma movimentação no seu ser. Que essa atitude de sair do seu lugar gere em você uma movimentação de entender que foi alcançado pela graça. E a partir de hoje vive uma nova realidade de vida, de ações e de postura para a glória de Deus. Aleluia. Rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Nós te entronizamos nesse lugar, Jesus. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra
Deus é bom. Vem aqui, Iago, quero cear com você. Agora nós vamos casar, né, rapaz? Vamos ajudar a vida. Vamos fazer tudo. Ele está dizendo que ele já comprou a aliança. Vou fazer o casamento do Felipe, vou fazer o casamento do Iago. Quando você se movimenta para uma direção de obediência a Deus, Deus se movimenta com um canal de bênçãos para a sua vida. Esse ano, o Felipe voltou para Jesus. Está terminando Casados para Sempre. Já arrumou toda a documentação para casar, para ajustar a sua vida. Agora o Iago volta para Jesus. E vocês não imaginam o que esse casal enfrentou de luta esse ano. De batalhas. Parabéns, porque vocês não desistiram. Estar na presença do Senhor sempre é o melhor lugar. E nós sabemos que vocês viverão projetos ainda maiores. Amém? E o time da igreja vai sendo reforçado cada vez mais. Obrigado, Senhor. Não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com o teu Espírito. O primeiro dia dessa conferência, adolescentes e jovens foram encontrados neste lugar. Ontem, adolescentes e jovens foram encontrados neste lugar. Hoje, jovens foram encontrados neste lugar. Às vezes a gente não sabe as dificuldades e as lutas para uma conferência, para trazer alguém, para fazer alguma coisa. Mas o Senhor está nos fortalecendo, nos direcionando a entender que tudo o que passamos é insignificante diante da alegria, da celebração do que o Senhor tem para fazer. Obrigado, Deus, porque quando olhamos para o seu pão, isso significa do corpo que foi humilhado, que foi perfurado, que foi entregue em nosso lugar. E a tua palavra diz que nós devemos comer em memorial do sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário. Juntos, como igreja, comamos o pão. Aleluia. Depois que o pão foi comido, a Bíblia diz que Jesus pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Mas não vivemos uma aliança solitária. Você é importante no projeto de Deus na minha vida. Amém? Você pode trocar o cálice com 2, 3 pessoas. Você é precioso, você é importante, você é gracioso. Que nos lava dos pecados. Aleluia. Você é importante. Muito obrigado. Você é importante. Aonde você estiver, beba o cálice, beba o cálice. Celebra o Senhor. Nós te adoramos, Espírito Santo. Aleluia, diga forte.
Pode aplaudir o Senhor onde você está. Hoje é um culto atípico, a gente terminou um pouco mais tarde, mas temos várias outras atividades aí. Mas deixa eu dizer para você só uma coisa, eu queria celebrar com você. Nossa cantina está oficialmente inaugurada. Temos muita coisa para fazer ainda. Queremos colocar uma geladeira nova, colocar algumas coisas lá, mas aos poucos a gente vai fazer. Eu quero agradecer o trabalho do irmão Marcelo Costa. Quero agradecer o trabalho do irmão Reginaldo Galeno. Quero agradecer ao trabalho dos nossos amados irmãos que se empenharam. Irmão Regis, irmão Paulo, toda a equipe que se colocou como instrumento de bênção, missionária da Hildo, que vieram auxiliar, Ministério da Cantina. Como é bom isso, celebrar o Senhor. A partir de agora nós não temos mais 2, 3 Pix lá para fazer lá, não. Tá? Até por causa dessas situações financeiras, é um Pix da igreja. Os depósitos serão feitos no Pix da igreja. Amém? Então fica desafiador. Irmã Silene já é aposentada, tem 70 e poucos anos e vai recebendo um monte de Pix lá da cantina da igreja. Como é que ela vai justificar isso? Então nós não queremos criar nenhum problema, nem para ela, nem para a Evangelho Celifrões, nem para ninguém. Então agora tem um Pix da igreja, onde elas vão poder fazer esse gerenciamento juntamente com o irmão Marcelo, sem nenhum problema nenhum, e vai ser bênção. Não importa se é casais, se é criança, se é adolescente, se é qualquer ministério da igreja, quando utilizar a cantina é no mesmo Pix. E aí, pastor, eu preciso fazer o relatório. Você solicita o irmão Marcelo, eu te mando o extrato, vai ser uma bênção. Amém? Eu preciso fazer algo na cantina, eu preciso colocar alguma coisa lá. Procure a irmã Silene, que é líder da cantina, ela tem a chave. Ela vai entender o que você quer e nós vamos ver como que nós vamos fazer isso, orientando. Nós vamos começar a reforma aqui do fundo e dessa reforma eu vou precisar da sua ajuda. Eu preciso do seu auxílio para a gente viver esse tempo, tá? Então eu convido você a juntos vivenciarmos esse momento. Nós temos que contratar uma empresa para demolir, nós temos que retirar esse entulho, nós temos que fazer ajustes que precisam ser feitos lá atrás e depois a gente vai te orientando sobre isso. E nós cremos que antes do aniversário da igreja em novembro, tudo isso aqui vai estar pronto e a gente vai celebrar o Senhor. Mas eu queria que você levantasse sua mão para esse lado de cá, para o lado de cá, ó. Você crê? Senhor, nós queremos comprar esse espaço ao lado. Por que esse espaço, Senhor? Porque aqui já temos 5 salas prontas para as crianças, para um projeto de balé, para o projeto de psicologia para atender os nossos irmãos, para o projeto, ó Pai, em nome de Jesus, os nossos irmãos vão poder vir falar sobre nutrição e sobre tantas outras coisas. Nós temos um espaço no fundo com um gramado enorme aqui, onde nós podemos receber as nossas crianças, os nossos adolescentes, ter mais espaços aqui no fundo. Nós profetizamos, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos prepare tudo o que é necessário para esse espaço, para que nós possamos adquiri-lo. Tem uma casa em cima, onde a gente já pode montar uma estrutura, nós podemos ter um missionário morando aqui com a gente, nós podemos viver vários momentos como igreja, para o louvor da Tua glória. Pai, nós colocamos essa propriedade diante do Senhor, que o Senhor nos prepare para viver esse tempo, em nome de Jesus. Agora vira sua mão para lá. Senhor, e quando o Senhor permitir, nós queremos comprar esse terreno aqui. E nós vamos construir uma igreja assim, para mais de 800 pessoas neste lugar. E essa igreja aqui vai se tornar uma igreja de crianças. Nós vamos estruturar esse lugar para cuidar de crianças, para preparar a Tua palavra, para que vidas sejam restauradas neste lugar. Nós estamos aqui. Nós não temos recurso, mas nós temos o Senhor. O Senhor pode nos dar a direção, a estratégia e a condução para vivermos o sobrenatural de Deus. Nós não queremos só estar num bairro. Nós queremos fazer a diferença nessa localidade, na vida das crianças, na vida, ó Pai, dos adultos, dos adolescentes, dos jovens, de homens, de mulheres, dos idosos. Nós teremos que projetos sociais aqui, que atendam todos eles. Nós não queremos mais a igreja aberta só na terça, só na quinta, só no domingo. Nós queremos nossos projetos sociais funcionando a semana toda, atendendo as pessoas ao redor e fazendo a diferença na vida das pessoas. Nós nos rendemos diante de Ti, para o louvor da Tua glória. Coloca a mão sobre o seu coração. Paizinho, guarda cada vida, cada lar e cada família. Que a palavra do Senhor possa ser cada vez mais encontrar morada no nosso coração. Que tenhamos uma tarde abençoada, uma noite de bênção. Que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença. Que a graça do Senhor, que o amor de Jesus, que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre a nossa vida,
sobre a nossa casa, sobre a nossa família e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Obrigado pelo teu infinito amor, o teu cuidado, a tua graça e a tua misericórdia hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Tem bolo de chocolate e mousse lá na cantina, amém? Pastor, eu não vou comer agora, leva para casa. E abençoa os jovens e os adolescentes aí, em nome de Jesus.